E você citou que fez história, né? Que é um... Eu queria que da sua visão, né? Porque a galera, talvez no senso comum aí, fala que a universidade, principalmente humanas e história... É uma máquina de ateísta. É uma máquina de moer crente e tal. Como que foi pra você, a sua experiência sendo... tipo, terceira geração ou quarta geração que você falou, né? De pastor, terceira. Terceira geração. Mas você não era pastor, né, quando eu fui pra faculdade de história. Então, mas sendo, tipo, família pastor, a família crente e Já tal, chegou a ficar doidão por tabela? por causa... tá. Olha, não, nunca, mas eu posso dizer... não tem uma folha queimada que não... Não, mas eu posso dizer que o cheiro eu só descobri lá. Isso é verdade, isso é verdade. Alô, Proerd. Realmente... Não, essa parte do estereótipo é verdadeira. A parte da maconha é verdadeira mesmo. Tem... Não digo que tem em todo lugar, mas tem, né? Sim. Mas assim, pra eu falar isso, eu já tenho que fazer um disclaimer antes. Tá. A minha época, eu entrei na faculdade, né? Eu prestei o vestibular e entrei em 2002. 2002 foi o meu primeiro ano. Eu prestei o vestibular 2001, 2002, né? Sim. 2002 foi o meu primeiro ano. Então... Você tá entregando a idade aí devagarzinho. Ele vai entregando. Sim. Não tem problema com isso. E aí, de lá pra cá mudou. Tá? Tem diferenças. Por um monte de questões, menos a ver com a universidade em si e mais a ver com a sociedade brasileira. Tá bom? E com os evangélicos da sociedade. Então, eu sei que quem tá na faculdade hoje tá num lugar diferente de onde eu estive. Entendi. Mudou segunda coisa, inclusive uma coisa interessante, na minha igreja tem uma moça que acabou de se formar no mesmo curso que eu fiz, na mesma universidade. Então, conversando com ela, eu já percebi que tem algumas coisas que mudaram, outras permanecem igual, mas muitas coisas diferentes. Tá lá ainda, essa não muda. Essa não muda muito tempo. Fornecedor ao mesmo e tudo mais. Aí eu já não sei. Eu não tive o prazer de conhecer ela. Eu não lidava com esse, não lidava com esse pessoal, não. Graças a Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa, muda também de universidade para universidade, de faculdade para faculdade. Não só em termos se ela é federal, estadual, particular, não só isso. Também muda do campus para campus. Também é diferente, tá? Entendi. Por um monte de questões, incluindo questões históricas, mas também questões sociais da região e tal, né? De quem que vai para lá, de como foi formado, que questões políticas internas da universidade também. Tudo isso mexe um pouco com a experiência também do aluno lá. Então, entendi. Esse disclaimer tem que ser dado. Então eu vou falar a partir da minha realidade, pode ressoar ou não com os outros. Eu entrei numa universidade estadual, né, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que tem uma história de ser um lugar que foi refúgio de intelectuais no período da ditadura militar. Certo. Então, quando a ditadura militar estava acontecendo, muitos intelectuais saíram do Brasil e o fundador da Unicamp, que é o Zeferino Vaz, trouxe de volta vários desses intelectuais que tinham sua vida ameaçada pela perseguição do regime para lecionar lá. E isso é uma coisa um pouco tendente. A gente tem essa mania de falar, né? Não, porque a universidade no Brasil é tudo de esquerda e tal. Calma. É que tem uma questão importante. As universidades, elas serviram como refúgios de intelectuais no regime. Entendi. Então, o que aconteceu? Quando o regime acabou, o pêndulo estava bem para a esquerda. Mas isso é uma coisa que acontece em países e esse movimento acontece. E hoje já há, né, intelectuais mais ao centro e à direita trabalhando em universidades também. Essas coisas acontecem. Na minha época já tinha, né? Mas hoje tem mais. Então, isso é um movimento natural, né, de se entender. Acontecimento histórico que é causou importante entender que nenhum lugar onde você estiver nunca é neutro, né? Sim. E que esses movimentos acontecem, tá? Eu entrei naquela universidade que o programa de história era um programa muito forte, né? Sempre estava entre os melhores do Brasil e tal, onde a reflexão mais marxista, assim, né? Já que eu sei que esse tema sempre aparece, ela não era a mais, sabe, a única ali presente, entendeu? Já havia muito de filosofia pós-estruturalista, né? Que a gente gosta, às vezes, de usar tudo no nome do pós-modernismo, né? Pós-modernidade. Já tinha bastante disso e tal. Então, o que acontece? O pós-modernismo, que o pessoal olha como, nossa, né? Meu Deus, que fantasma. Ele tem uma vantagem. O Alistair McGrath, que é um teólogo e apologeta muito, muito interessante, professor em Oxford, né, um cara muito bom, ele tem
uma frase que ele escreveu no livro dele, Apologética Pura e Simples, que ele fala assim: a pós-modernidade, ela cria tantos desafios quanto oportunidades, como qualquer outro período, entendeu? Uhum. Então, a pós-modernidade tinha uma vantagem. Por não ser tão impositiva, qualquer bandeira podia ser levantada na universidade. Entendi. Então, o fato de eu ser cristão nunca foi para os meus amigos uma coisa assim, meu Deus, você é um anti-intelectual. Certo. Entendi. Porque a pós-modernidade promovia uma certa desconfiança de si mesmo. Entendi. Nem eles estavam tão confiantes nas suas certezas assim, entendeu? Entendi. Ah, legal, você tem suas convicções, eu tenho as minhas, show de bola, eu não sou obrigado a seguir as suas, e você não é obrigado a seguir as minhas. Então eu tive um momento tranquilo sobre isso, eu não tive problema, com professores também não tive, né? Até porque o professor tá nem aí. Tá preocupado. Sabe nem quem vai, quem não vai. Na boa, aquele professor do Deus Não Está Morto, ele não existe no Brasil, né? Talvez exista nos Estados Unidos, que eu nunca fui na universidade lá. Mas o cara não tá lá pra te Não fazer tá. um ateu, ele tá Pra lá. te convencer, né? E até porque ateísmo tem evangelismo, né? Tem apologetas, mas evangelismo não. Então, isso. Eu Pegando tive panfleto na faculdade. mas eu tive uma crise de fé na faculdade. E não foi por causa disso. Foi por causa da minha visão de fé e dos conflitos que eu tive lá com coisas que eu fui aprendendo e descobrindo, né? E, de fato, a gente tem uma mania muito ruim na igreja de criar o jovem dentro de uma redoma. E ele confunde a redoma com a fé. Entendeu? Sim, verdade. Então você fala assim, Cara, olha, isso tá foi- vendo todo esse jardim aqui, tudo isso é a fé. Vamos botar uma redoma em volta. E quando a redoma quebra, ele acha que o jardim morreu. Você perdeu a fé e tudo. Mas ele não Cara. perdeu a fé, ele só quebrou uma coisa que foi criada pra tentar protegê-lo e que de algo que às vezes nem precisava proteger. Sim. E essa minha redoma quebrou Uhum. e eu achei que tinha perdido a fé. Entendi. Mas aí eu percebi que não. Glória Né? a Deus. E isso é uma coisa importante, assim. Eu lido frequentemente com questões de crise de fé por causa de experiências pessoais minhas e de poder ajudar outras pessoas. E a crise de fé, ela é um conflito, um choque entre quem Deus é e quem você pensava que ele era. Certo. Entendeu? A imagem que você projetava de Deus. Exatamente. Entendi. Então, ela é arriscada? Ela é. Ela é um período crítico. Por quê? Porque ao perder o ídolo que você tinha, que não era Deus mesmo, você pode se ver sem Deus nenhum. Certo. Entendeu? Sim. Mas, em geral, ela é uma oportunidade para purificar a sua visão de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu não tenho essa visão muito preocupada Entendi. com crente na universidade. Eu já vi crente desviar em tudo quanto é lugar. Crente desviou até no Jardim do Éden. Crente desviou tá perfeito. no cenáculo com Jesus. Então, entendeu? Não tem lugar seguro. Sim. Sim. A que- Nem a própria redoma que você falou da fé que é criada não é seguro. Exatamente. Porque uma hora ou outra... Não, aí a gente tem um problema muito sério que é o seguinte. Você manda o jovem pra faculdade, né? Pra universidade. Aí manda aí, né? Daqui pra UEL, por exemplo, né? Pra falar Não, uma tá universidade viajando, estadual. né? Rapaz, a UEL era um polo de professores pra cidade onde eu morava quando eu era criança e adolescente, que é Tupã. Professores universitários iam pra lá, dar aula e tal. Então o UEL sempre foi um negócio assim, olha, de lá sai... Acho que é o UEL que é fornecedor. Você conhece bastante professores de lá? Você Não conheço nenhum. Ah. Mas quando eu era pré-adolescente, meu pai fazia direito em Tupã e muitos professores dele eram da UEL. Então a UEL Entendi. sempre ficou na minha cabeça como um lugar onde, né? Porque eu tive um professor do ensino médio que era de Tupã, o Brícoli, de matemática. E vinha direto. Vinha da aula. direto, que de legal. Tupã. Então, a gente manda lá o jovem lá pra UEL. Aí ele vai lá e tal. Aí, como é que, né? Aí ele vai fazer um curso de humanas, né? Eu vou tirar a história pra poupar meu lado. Falar que ele foi fazer, sei lá, tem Filosofia, sei lá. filosofia. Na UEL deve ter, né? Filosofia tem uma questão peculiar com filosofia, daqui a pouco eu falo. Tá, beleza. Mas vamos lá, o cara foi pra filosofia. Aí o que a igreja faz? Os crentes, os irmãos, né? Começa que a viram ele de bombardear. pequenininho crescer, que deram aula pra ele na EBD e tal. Aí chega pra ele e fala assim, olha, você vai pra faculdade. Aí alguns vão falar assim, cuidado. Vamos lá, 20% vai falar, cuidado. Cuidado, porque é um risco. A letra Porque mata. lá... Aí alguém vai fazer teologia. Essa é Também, né? Aí, cuidado e tal. Outros vão falar assim, que bênção. Nós precisamos de intelectuais cristãos para defender a fé. Outros vão falar assim, que bom que você vai para a faculdade para você ser uma luz lá naquele meio. Sabe o que ninguém quase fala?
que bom que você vai aprender alguma coisa. Entendeu? Que bom que você encontrou o que fazer. Que bom que você escolheu uma carreira. Que bom que você entrou num curso onde você vai se desenvolver. Sim. Porque absolutamente todos os cursos universitários desenvolvem as pessoas. Exato. Todos eles. Uns mais, outros menos. Mas todos eles, entendeu? A gente não celebra isso. Por quê? Porque a gente tem medo de que um conhecimento que a gente considera que a gente tem mais que todo mundo vai ser perdido por um outro que a gente considera que é inferior. Sim. Mas, meu amigo, se eu for ser tratado por um médico, eu quero ser tratado por um bom médico. E não por um médico que crê muito na Bíblia, mas é mais ou menos no curso de medicina que ele fez. Entendeu? Se eu vou, né, contratar um engenheiro, eu quero um bom engenheiro, não um engenheiro que mais ou menos... Que ora muito, mas não sabe ora muito, mas não desenhar. Mas bombou em cálculo, né? Ela faz a casa na areia. Essa é a única coisa que ele não vai fazer, que você aprendeu, né? É verdade. Então, olha só, a gente não celebra que ele vai aprender lá. E como se a universidade fosse só um lugar de ameaça, e não um lugar de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Então ele vai lá ou para ser um missionário, ou para ser um apologeta, ou para ser aluno, ser né? alguém que vai aprender como eles falam, para então, não, agora eu vou, né? Entendi. Eu lembro quando eu entrei em história, teve uma pessoa que falou assim para mim, ainda bem que você tá entrando em história, porque agora realmente você vai falar história verdadeira. Né? Eu nem sabia que eu tinha história mentirosa. Então, isso tudo são perspectivas que às vezes criam em nós um sentimento anti-intelectual, anti-universitário. E aí a gente vai trabalhar com apologética, a gente não consegue dialogar, entendeu? Então, olha hoje, na palestra de hoje, quantas referências filosóficas foram citadas. Sim. Né? Eu não posso levantar a mão aqui, né? Tem a câmera Não, aí? pode. Ah, tá. Tranquilo. Quantas referências filosóficas foram citadas, né? Porque isso foi um desenvolvimento pessoal. Agora, quem vai trabalhar, por exemplo, em outra coisa, que não vai usar da filosofia ou da história para... esqueci a palavra. A defesa da fé? Isso, para apologética. Mas o cara, por exemplo, ele aprendeu filosofia e tal, e ele vai ser um professor de ética. Entendeu? Ética é uma coisa importantíssima. Verdade. A gente não tem só a ética cristã, a gente tem a ética filosófica. E ele vai ser um professor de ética. Ele pode ser um grande autor de ética, né? E quantos filósofos do cânone da filosofia eram cristãos convictos, e nem por isso a filosofia dele é uma filosofia cristã, mas é uma filosofia de um cristão. O que o Amorim falou Rodolfo sobre a influência do cristão na cultura. Então, um dos meus filósofos preferidos era um cara que a igreja nem gostava muito dele. Hoje os crentes adoram ele, né? Quase todos. Eu sei que o Rodolfo Amorim gosta, né? Mas na época dele, a igreja do país dele detestava ele, que é o Søren Kierkegaard. O Søren Kierkegaard era um cristão que encarou a fé de um jeito impressionante, encarou a existência de um jeito impressionante, super relevante para o pensamento do século XX, junto com outros autores, né? Mas ele foi super relevante para o desenvolvimento da filosofia e de outras áreas. E ele era um cristão, entendeu? E aí? E a igreja tava brigada com ele. Mas hoje ele é super influente. Influenciou, né? Na teologia. Muito da nossa teologia bebeu um pouco do Kierkegaard também, porque ele também foi teólogo. Ele citou né? que eu acho. Com certeza. A gente ama. É lindo demais. Mas, então, assim, isso é uma coisa importante. Como a igreja, então, pode agir para que... a filosofia, a história, o direito, a medicina, tudo, não tomem o lugar da fé. Porque não são, a carreira não é a fé. Porque se a carreira virar a fé, ele virou um ídolo. É um ídolo. Né? Exatamente. Então como? É vivendo a fé.